Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, são as nossas reflexões diárias, 5 minutos, sempre às 5h05 da tarde, 5 tópicos durante a semana de segunda a sexta-feira, sobre uma só temática, para a gente poder aprender, para a gente colocar em prática na nossa vida e para que essa meditação e essa prática mude a nossa maneira de viver. Essa semana a gente vai falar sobre Espírito Santo. Esse Deus maravilhoso que habita em nós somos o povo do Espírito. E o tema de hoje, é o Espírito Santo é a promessa de Deus. Bom, é isso aí. O Espírito Santo é a promessa de Deus para a vida de cada um de nós, Muitas vezes a gente não tem dificuldade de entender Deus Pai, Criador de todas as coisas, Nós não temos dificuldade de entender Jesus como Filho, o Verbo da vida, mas às vezes as pessoas imaginam o Espírito Santo como uma influência, uma coisa. Na verdade, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é com Ele que a gente vive a nossa vida diária, É com o Espírito Santo que nós temos essa relação de intimidade com Deus na nossa jornada e na nossa caminhada. Eu quero começar a nossa reflexão de hoje lembrando de João, Evangelho de João, no capítulo 14, diz assim: Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Ou seja, Jesus falando aos discípulos a respeito de um novo momento, uma nova dispensação. Enquanto nós temos Jesus fazendo a sua obra de salvação, de redenção, foi impulsionada em todo o tempo pelo próprio Espírito de Deus. Ou seja, é bom lembrar que tudo que Jesus fez na terra, Ele não fez na condição de Deus. Porque senão depois nós poderíamos nos desculpar dizendo: o Senhor está fazendo e está falando para nós e está requerendo de nós algo que nós não podemos na nossa humanidade. Mas Jesus não fez assim. Jesus veio como homem, 100% homem, e agora impelido, levado pelo Espírito Santo, Ele vive a vida que Ele quer que nós também vivamos. Então, essa é a promessa, o Espírito da verdade, o conselheiro, aquele que a gente escuta, aquele que não vai ser necessário que ninguém diga para nós o que devemos fazer ou o que não devemos fazer. Eu quero ler um texto que é bem conhecido, que fala a respeito do derramado do Espírito Santo. Era o dia de Pentecoste, Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa. Para os judeus, naquela época, eles estavam celebrando o recebimento das leis, por parte de Deus a Moisés. Então era uma festa bem importante na jornada de Israel, na vida dos discípulos de Jesus. Eles estavam ali em Jerusalém e havia uma palavra: vocês não devem se ausentar de Jerusalém até que recebam do alto o poder. E aqui diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre a vida de cada um deles, sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ou seja, naquele momento se cumpriria a promessa de Jesus, aquilo que havia esperado, os discípulos ali em Jerusalém, que eles deveriam esperar para serem revestidos de poder, porque assim eles poderiam ser testemunhas, eles mudariam a sua condição de espectadores, de homens comuns, para homens e mulheres agora cheios do Espírito Santo. E eles estavam ali reunidos nesse dia, quando aquele Espírito desceu, e aí pareceu como labaredas de fogo. Não é que o Espírito é fogo, ou ele é pomba, ou ele é vento, ou ele é água. Ele é como o vento, como uma pomba, como o fogo santo. Então, para que você e eu possamos viver a vida de plenitude do que Deus tem para nós,
nós precisamos ser impelidos, estarmos cheios do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que aquele que desejar e pedir a Deus do seu Espírito, Ele dará abundantemente a cada um de nós. Que você hoje possa parar e pensar, bom, eu quero viver a vida que Deus tem para mim, eu preciso do Espírito Santo. Nenhum de nós, na vida natural, será capaz de experimentar e vivenciar e se tornar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida sem que o Espírito Santo habita em nós. É impossível para a nossa humanidade revelar graça, virtude, bondade e nos tornarmos, o discípulo amado de Jesus. Por isso agora, na sua história, na sua vida, pare e pense como eu tenho ouvido o Espírito Santo. Se você ainda não tem essa percepção do Espírito em você, clame a Deus e Ele virá e te ensinará. Nas decisões diárias, no seu casamento, no seu trabalho, é o Espírito que vai te ensinar o que você deve fazer. Ele vai dar poder para se tornar filho de Deus. Que Deus te abençoe.